Saudações azulinas a todos do canal Ricardo Coração de Leão. Meu irmão, que jogo foi esse, hein, família? Que jogo foi esse? Um jogo aí difícil, né, rapaz? Que jogo eu esperava menos do Curitiba, hein? Confesso a vocês, até porque também eu vi... Não sei se a Chapecoense mudou, cara. Também era o segundo jogo, né? Que a partir de agora você vai estudando mais o adversário e você tem que formatar estratégias. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que foi esse jogo do Clube do Remo, teste para cardíaco aí, né? E também falar da nossa visão aqui, o que cada um fez, né? Então peço a você que fique até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir aí, compartilhar, tá? E comenta, porque no próximo vídeo vem um comentário de vocês sobre esse jogo, tá, gente? Então vamos fazer de tudo para ser um vídeo mais curtinho aí, até porque já são meia-noite, né? Tá? E bora pro vídeo. Meus amigos, que coisa foi essa, hein? Clube do Remo e Curitiba, tabu quebrado, 53 anos, né, do primeiro jogo do Clube do Remo e Curitiba, ainda em 72, com aquele elenco do Clube do Remo maravilhoso, né? E agora nós conseguimos finalmente a primeira vitória diante do Curitiba, que é uma equipe muito bem armada. Olha, me surpreendeu aí, o treinador do Curitiba, o Mozart, está de parabéns, ele estudou muito bem. E o nosso treinador facilitou também certas partes, tá, gente? No jogo de hoje que a gente viu aí, era um Clube do Remo que entrou apático, apagado. O primeiro tempo do Remo, caramba, o primeiro tempo ali para esquecer, mas você pode dizer por outro lado, Ricardo, mas tu tem que entender que ele estava em campo e se ele conseguiu suprir as necessidades imediatas, então valeu a pena, né? Realmente, para um jogo aí que a gente esperava, claro, né, gente? A gente espera que seja um jogo mais fácil, um jogo que tu vai ver o Clube do Remo melhor ainda, né, se impondo, mas pelo contrário, né, gente? Pelo contrário, a própria posse de bola desse jogo, ela define, foram 64% do time adversário contra 33 do Clube do Remo, 36, né? 36 a 64, mas era aquilo, né? Aquela posse mais no esquema defensivo, até porque 46% do jogo foi jogar, 43 foi no meio de campo, 37 na defesa e 20% só no ataque. Bom, gente, trazendo para esses números que a gente tem que falar deles, justamente para trazer para vocês o que a gente viu, foi um Clube do Remo apático no primeiro tempo, deixou as ações em cargo mais do Curitiba, que chegou muito bem, colocando bolas na trave, alçando bolas na área, mostrou todo o seu repertório, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E o Clube do Remo, muitas das vezes, até sofreu bastante, né, gente? Até porque também nós, com alguns atletas nossos, ficamos muito abaixo, tá? Muito abaixo. E ali teve a culpa do treinador, claro, né, gente? Como vocês podem ver, como vocês viram, né? E, cara, é aquilo. Hoje nós contamos com a sorte e com o empenho de alguns atletas ali, que nós vamos, quando falar na individualidade, nós vamos trazer. E isso mudou muito a trajetória desse jogo para nós. Mas é isso. Série B é esse tipo de jogo, gente. Esse tipo de arranjo que a gente vai ver sempre. E numa bola você pode decidir o jogo, né? E foi o que aconteceu com o Clube do Remo, que no primeiro tempo estava muito abaixo, sofreu bastante. Aos 28 minutos eu até escrevi aqui, 28 que o Jadson perdeu aquela bola ali. Eu digo, pô, Jadson tá brincando, né? Tá, aos 19 tivemos ali a primeira defesa do Marcelo Rangel, uma defesa excelente, tá? Aos 17 foi a bola na trave do adversário, né? E o único chute que até então a gente tinha dado era com o Viseu, aquele chute fraquíssimo. O Viseu, poxa, hoje foi devagar, tá? E aos 30 ali, mais uma defesa do Rangel que foi para escanteio, como vocês viram, né, gente? 32 também, o Luan querendo entregar ali, o Luan que foi super mal para mim, tá, gente? Mal mesmo, tá? Tinha jogadores abaixo ali. Quando a gente for pro individual, a gente vai falar, né? Os 35 escanteio, o Remo, que foi o único escanteio que o Remo teve no jogo, foi esse, aos 35 minutos, tá? Depois o Janderson, né, tentou um chute de fora da área, chutou no meio do gol ali no primeiro tempo. Pô, Janderson, né? Então a oportunidade parecia que vinha se desenhando, né? E na primeira descida do Clube do Remo, Janderson chega na lateral direita, na linha de fundo, ele olha para a área, quando olha, vocês pode prestar atenção no Viseu, ele puxa a marcação, gera dúvida, e na individualidade, claro, com o atacante individualmente com o zagueiro ele vai se dar bem. Pelo menos o Pedro Rocha assim, né? O Viseu por enquanto não, tá? E aí o Pedro Rocha faz aquele golaço, né, gente? Um pombo sem asa ali pro goleiro, pode-se dizer assim, né? O goleiro voou nela, mas não teve nada, tá?
E aí o Clube do Remo saía, foi aos 46 esse gol, saía do primeiro tempo, né, assim, digamos, um pouco mais aliviado para voltar para o segundo tempo, tá, gente? E aí, né, gente, claro, vieram as correções ainda no primeiro tempo com a saída do Dodô, né? O Dodô saiu no primeiro tempo, estava muito mal, muito abaixo, destoando totalmente mesmo o Dodô. O Dodô, o Luan, estavam totalmente destoados, gente, nesse jogo, tá? O Luan ainda teve sorte, voltou para o segundo tempo ainda, mesmo assim, fazendo aquela mesma dinâmica, né? Só que no segundo tempo, o Clube do Remo veio um pouco melhor, né? Já com o resultado, já sai aquela pressão, a própria torcida estava cantando na hora que precisava cantar, né? E aí o Clube do Remo foi para cima, teve uma tentativa com o Viseu ali, mas ele estava impedido, mesmo assim seria para fora aquela bola dele, não sei como, né? Tá? Aos 38, uma falta ali e tal, né? Teve um chute, foram poucos lances, né? Do Clube do Remo, tá? No segundo tempo, e o adversário tentando com o jogo aéreo, defesas do Rangel, tudo isso ocorreu no segundo tempo, como vocês viram, mas era um Clube do Remo mais postado, até porque vieram as substituições, e com as substituições você viu o Clube do Remo se postar um pouco mais atrás ainda, né? Já estava retraído no primeiro, né? Que sofreu bastante, soube sofrer, teve as intervenções do Marcelo Rangel, como eu falei para vocês, é incrível, né, gente? É incrível o Rangel, né? Parece que quando a bola vem fácil ele não quer defender. Mas as mais difíceis, é como eu falei, teve um comentário dos nossos amigos do canal. Eu havia falado para ele, disse, cara, o Rangel pode reclamar de tudo, mas reflexo ele tem. E realmente, gente, né? Entendeu? Hoje ele se superou, hoje ele garantiu esse resultado, Marcelo Rangel e Pedro Rocha, né? Mas era aquilo, o Clube do Remo que se formatava. Cadê meu campinho? Rapaz, meu campinho não tá aqui, gente. O Clube do Remo que entrou no formato aí de uma espécie de um 4-2-3-1 a certas horas, principalmente quando entrou o Pavani, que ficou ali mais retido junto ao Luan, depois do lado do Madison, né? Avançou o Jadson para jogar atrás do Viseu, né? E com isso o Clube do Remo pôde dominar mais as ações, porque o Jadson tem mais movimento, apesar de estar um pouco abaixo, né, gente? O Jadson também estava abaixo, tá? Tá, e aí o Viseu naquela dinâmica que ele dá, porém hoje foi muito apagado, e com isso colaborou muitas das vezes para a gente dizer, pô, então o Remo tá com 2 a menos ali, que por certas horas eu disse isso, já disse o Viseu, outra hora era o Viseu e o Luan, na minha concepção, eram 2 a menos pro Clube do Remo. Porém, gente, é isso. Eu acho que se vocês acompanharem os outros jogos, como o próprio jogo do quem tem jogado muito, o Atlético, tem jogado muito no começo do jogo, mas se desgasta bastante e depois entrega o resultado. Eu acho que a gente tem que começar a se adequar às intenções do Daniel Paulista, porque é um técnico muito inteligente, soube com as mudanças suprir as necessidades e fechar certas dinâmicas do time do Coritiba, que é um time realmente que toca muito bem a bola, tem as passagens muito rápidas, né? E você viu, num lance desse de passagem rápida, o jogador de criação ele pode ficar parado, mas tanto que o Clube do Remo marcou o jogador de criação dele ali, que era o Josué, né, e abandonou as outras marcações. Era um time que chegava com um bom passe, né? Mas o último terço deles deve muito, né, gente? É aquilo. Tu te fecha e o adversário vai ter que trabalhar a bola e tu deixa no pé dele, ainda mais quando tu tá com vantagem no resultado, tá? Bom, gente, pra mim foi um jogo que nós tivemos sorte, claro. Geralmente eu trabalho até com 10% de sorte, que eu falo, mas hoje nós tivemos bastante sorte, gente. Tivemos bastante sorte e digamos assim, para mim é novidade esse tipo de dinâmica do Clube do Remo. A gente sempre quer um time aguerrido, um time para frente, um time que jogue, né, no ritmo da torcida. Eu acho que a torcida também está começando a ver a dinâmica do Clube do Remo, né? E digamos assim, meio a zero tá bom, eu coloco no meu bolso 3 pontos, né? E com isso o Clube do Remo soma aí agora 8 pontos, ficando em quinto lugar, tá, gente? Em quinto lugar o Clube do Remo está ali na tabela, tá? Não conseguiu porque o Avaí ganhou fora de casa, o time do Amazonas que está entregando ponto direto aí, né? Os 5 primeiros são Atlético, América Mineiro, CRB, Avaí e Clube do Remo, tá? Deixamos o Curitiba e o Tabu lá para baixo. Era um jogo que a gente estava mesmo ansioso, eu estava muito ansioso por esse jogo e graças a Deus deu certo, gente. Bom, galera, é um jogo daqueles que você vê que o Clube do Remo pecou muito, né? Errou bastante, tá? A dinâmica estava nervosa,
jogadores, alguns estavam realmente apagados ali, né? E aí o treinador procurou de todas as formas fazer a correção do sistema que ele começou errado, tá? Eu não vou colocar na minha planilha hoje porque eu não sei onde ela tá, que eu esqueci até de trazer a planilha para cá, para trazer o jogo para vocês, mas no próximo eu coloco uma certa dinâmica ali para vocês. E gente, é isso, né, cara? O que valeu desse jogo foi o aprendizado, de a gente entender também e saber os momentos e saber reconhecer que o adversário propôs um jogo que pode ser difícil para o clube do Remo, tá? E foi difícil, né? Não foi fácil, gente. Eu garanto a vocês que não foi fácil. Esse não foi fácil, gente. Não foi fácil mesmo, tá? Já indo para a dinâmica nossa, de cada um por seu cada um, Marcelo Rangel foi excelente na minha concepção, tá? Parabéns. A vitória, metade dele e metade do Pedro Castro e um pedacinho aí do Janderson, né, que fez o cruzamento, tá? O Marcelo Rangel garantiu mesmo essa vitória para nós, tá? Marcelinho tava devagar no primeiro tempo, ficou engolido na dinâmica ali, a marcação dobrada em cima dele e a dinâmica rápida na descida na sua costa, na lateral, tá? Até porque quem tava caindo com ele no primeiro tempo ali era o Jadson, né, gente? Mas vamos chegar no Jadson, deixa eu falar primeiro dele. Então o Marcelinho ficou meio abaixo para mim, foi substituído pelo Pedro Castro, né? Pedro Castro aí, mais um dos Pedro do Clube do Remo, Pedro Costa, tá? Pedro Costa, o lateral, estreou e ali apareceu numa certa dinâmica mais defensivo, já que o Remo ia se defender mesmo. Então foi bem naquilo que foi feito. Ele foi substituído, o Marcelinho, aos 20 minutos do segundo tempo, tá? O Klaus, eu não gostei da apresentação, tá? Passa muita insegurança. Eu teria mantido o Camutanga, né? Teria mantido o Camutanga. Eu quero dizer para vocês, primeiro eu vou começar como ele entrou no campo. Marcelo Rangel, Marcelinho, Cláudio, Reinaldo e Alan, tá? Luan, Jadson, Dodô, Janderson e Viseu e Pedro Rocha. Esse era o clube do Remo posto em campo no primeiro tempo, tá? Então o Klaus para mim passou em segurança e com isso supercarregou o Reinaldo, mas o Reinaldo ali naquela dinâmica atabalhoado, chuta para fora, se não der, bola pro mato, que o jogo é de campeonato e eu parabenizo ele, mais um jogo numa crescente. O Reinaldo vem numa crescente boa, tá, gente? O Alan Rodrigues, cara, as dobras de linha alta do time do Curitiba, ela acabou, digamos, deixando o Alan Rodrigues mais contido ali, né? Já que quem estava jogando ao lado dele no primeiro tempo era o Dodô, e ali ele supria mais a necessidade de marcar do que em si atacar, né? Aprofundou algumas jogadas, tentou alguns cruzamentos, né? Foi para cima no segundo tempo, foi muito acionado o lado esquerdo do clube do Remo e foi bem, tá? Luan, pô, gente, o Luan, ou ele tem um para jogar do lado dele, ou nenhum, né? No primeiro tempo ele ficou centralizado, o clube do Remo numa espécie de um 4-3-3 ali, com um triângulo invertido, né? O Jadson de um lado, na direita, e o Dodô na esquerda, tá? Para os dois fazerem o pé trocado, mas o Luan não rendeu, né? Foi feita a substituição para colocar um do lado do Luan, que foi o Pavani. Mesmo assim o Luan não rendeu, estava entregando, uma hora quase entrega ali, né? Não só ele, como o próprio Jadson também teve uma entrega, mas vamos chegar lá. E para mim o Luan foi muito abaixo, foi substituído, né, aos 20 minutos do segundo tempo, quando entrou o Madison, que não apareceu tanto no jogo, porém estava na dinâmica da marcação e ali supriu aquela cabeça de área do clube do Remo, onde toda hora o adversário parecia que chegava de livre para chutar aquela bola, gente. Sorte que eles não tinham jogadores que chutassem tão bem assim, né? Sorte nossa, né? E quando apareceu no chute, o Marcelo Rangel estava lá presente, né? Tá? As luvas sagradas de Marcelo Rangel, né? Tá? E aí, gente, saiu o Luan, entrou o Madison, foi bem naquela dinâmica, supriu mais um pouco, deu um gás melhor ali, né? Tá? Ao lado do Madison, no lugar ao lado do Madison não, do Jadson. O Jadson jogou, o Jadson jogou mais um pouquinho à frente, mas deixa eu falar do Dodô, que ele saiu, já que pra gente continuar no primeiro tempo, né, e pra continuar pro segundo. O Dodô saiu com raiva, e mostra mais uma vez que foi só aquele primeiro jogo contra o São Francisco mesmo. Daí em diante o Dodô, depois da contusão, não voltou mais, não consegue de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum o Dodô consegue partir para cima, consegue fazer a dinâmica boa, de jeito nenhum. Foi substituído pelo Pavani, aí sim você deu mais tranquilidade ao setor defensivo e o Pavani ficou na dinâmica de fechar com dois volantes ali, o Pavani e o Luan, né? Pavani foi bem, fez bom passe, teve uma boa saída e melhorou a saída do clube do Remo. Com essa dinâmica veio para o segundo tempo, tá?
Então o Pavani para mim foi bem, já falando dele aí, jogou aí o cerca de, entrou aos 35 do primeiro, né? E jogou o segundo tempo todo, então o Pavani foi bem, tá de parabéns, tá retornando bem, tá? Jadson, né, gente? O Jadson que supriu o meio-campo, uma hora jogando em lateral, né? E outra hora jogando centralizado atrás do Viseu. Mas estava mal, gente. O Jadson teve momentos que, em vez de ele partir, ele tocava para trás, tá? Deixava aquela necessidade. Uma hora tentou matar uma bola ali atrás da grande área. Foi um Deus nos acuda, entregou para o adversário. Quase saiu gol naquela dinâmica. Então não pode acontecer isso. O Jadson, eu sei que está voltando de contusão. É apenas o segundo jogo pós-contusão, mas ainda está numa dinâmica baixa. Então, vamos deixar esse puxãozinho de orelha no Jadson aí, né, gente? Porque Jadson, eu já tenho mais de 40. Não posso sofrer um infarto por causa de bolas que tu pode entregar a qualquer momento ali atrás, né? Tá? Mas depois se recuperou no segundo tempo, até porque aumentou a dinâmica do meio campo e com isso deu uma suplida para ele. Uma hora estava até na zaga, marcando, como vocês viram, né? Se esforçando, deu o gás dele, deu gás. Tá bom, Jadson, tá? Janderson. Gente, o Janderson, ele faz aquilo. Parte para cima, quando dá. O drible, qualidade de drible ainda falta bastante, né? Mas tem a arrancada, inclusive dele que saiu o lançamento pro gol do Pedro Rocha, novamente, né? Do Pedro Rocha é o quarto gol, salvo engano, nesse campeonato. Tá? E aí foi bem, pra mim, tá de parabéns, tá evoluindo, parte, é agressivo, apesar da marcação dobrada ali em cima dele também. Certas horas o setor do Curitiba marca bem, né? Aquele próprio lado dele, infelizmente, quem caía ali era muito aquele zagueiro, até me esqueci, Bruno Melo, né? Então ele apoiava muito ali. E aí o Janderson é aquela correria, mais uma assistência. Parabéns, Janderson, muito obrigado, eu agradeço mesmo. Que se não fosse aquele lance teu, né? Aí entrou no lugar dele o Adailton. Foi bem hoje, gente. Olha, o Adailton foi bem. Entrou aos 20 minutos do segundo tempo, dominando, outra hora foi jogar centralizado. O Adailton centralizado é melhor do que o Viseu, do que o Ítalo, tá? Ele é muito melhor que eles, porque ele joga de frente. Diferente do Viseu que joga de costa, ele joga para partir para frente. Ele sempre quer passar o adversário e é agressivo. Espero que ele chegue na melhor forma, gente. Vai ser um grande centroavante e um falso 9 para nós, tá? Parabéns, Adailton. Gostei do jogo hoje. Puxou, cansou o adversário. Quando deu, foi para cima mesmo, tá? Bom, o Adailton que entrou no lugar do Janderson, né? E ainda continuava no jogo o Viseu, tá? Que pra mim, no primeiro tempo assim, meio apático. Puxou a jogada naquele gol, mas apagado. No lance que era pra ele ter melhor sorte, chutou fraquinho, né? Lance que era para chutar, ele tentava driblar um pouco mais, não tem qualidade de drible, então para mim foi muito abaixo o Viseu hoje, né? Colaborou no gol, claro, colaborou. Foi substituído pelo Pedro Castro, que eu achava que não estava no jogo, mas o CK dele estava alto com certeza. E aí o Pedro Castro deu melhor dinâmica, uma hora o Clube do Remo no segundo tempo tira esses e coloca, e fica mais com mais volantes e meio campo ali, povoa e iguala o adversário no meio, porque o adversário também se oxigenou, né? E aí, gente, pra mim o Pedro Castro foi bem na dinâmica que ele foi pedido para fazer, tá? Foi bem aí no esquema tático também, tá? Então, Pedro Rocha tava ali meio que apagado, marcação em cima dele individual, né? Mas numa bola que ele pôde fazer, ele fez, né, gente? E aí deu a vitória pro Clube do Remo aí, né? Então o Pedro Rocha, graças a esse gol, foi bem pra mim. Dois que foram responsáveis por esse resultado do Clube do Remo principais foi o Marcelo Rangel e o Pedro Rocha, tá, gente? Então, mais um jogo bom do Pedro Rocha, mais um gol, né, gente? Já começa a descontar, tá? Começa a descontar, né? Inclusive, perdemos o Alan Rodrigues pro próximo jogo, né? O Criciúma vem sem o Lucas Popó, né? E o Clube do Remo vai sem o Alan Rodrigues. É o jeito ali, o sábio, né, gente? Que a gente nem vê falar mais dele, né? Enfim. Bom, gente, ao treinador errou no começo, soube se corrigir, inclusive, né, corrigiu no primeiro tempo logo, que é muito raro o treinador fazer essa situação de substituição no primeiro tempo, tá? Mas não dá para não fazer a leitura do adversário. Tudo bem, o adversário modificou seu meio campo, oxigenou bastante e também botou bastante meias ali de marcação e meias de boa saída e tem um bom passe. E olha aí, o Curitiba tem um bom passe e quando não é pressionado, ele tenta puxar o adversário para o seu campo,
para sair numas bolas longas dele ali, que vocês viram que funcionou, né? E eles estavam buscando muita individualidade, olha, gente, muita individualidade nossa. Temos que estar atento para esses jogos. E lembrando que o Curitiba é um dos que, segundo aí os sites, é o que vai buscar brigar pelo acesso, né, gente? Mas a gente começa a ver o Clube do Remo fazer sua gordura, gente. E foi uma das coisas que eu falei aqui no canal muitas das vezes para vocês. O Clube do Remo tem que fazer uma gordura, tá? Tem que aproveitar todos esses jogos, porque as outras equipes elas vão se engrenando e vão conhecendo os adversários, né? Vocês tiram o Criciúma aí, que perdeu os 2 primeiros e já tá indo numa certa crescente. Empatou hoje, né? Inclusive o Amazonas aí decepcionando mais uma vez, né, gente? O Amazonas 4 derrotas, cara. 4 derrotas. Ele e o Atlético, né? Não, o Amazonas tem 3 derrotas e um empate, estou vendo aqui agora, né? Igualmente o rival. Bom, gente, tiramos o aprendizado desse jogo. Eu vou ver a fala do treinador, porque ele errou, né? Ele fez a leitura errada do adversário. Com isso a gente sofreu muito. Tem que ter uma melhor dinâmica de saída. Eu não sei se o Regis colabora bem nesse esquema tático dele, porque você não pode contar com o Jadson na criação, porque a criação do Jadson é aquela. Toque de bola. Se ninguém passar do lado, ele toca para trás. E batido, vindo de contusão, ele vai fazer isso sempre. Entendeu? Então foi isso que aconteceu no jogo na nossa visão hoje. Foi um jogo abaixo da expectativa, mas dentro da perspectiva de você buscar o resultado numa Série B. Tá? Porque muitas vezes você vai e não consegue suprir o resultado, né? E nesse contexto, claro, gente, de coração, eu esperava uma melhor dinâmica do Clube do Remo, um Remo mais agressivo, porém o Remo foi mais passivo de esperar o Coritiba vir. Se for um ataque mais difícil, é muito arriscado esse tipo de jogo. Como é um ataque do Coritiba que buscava na hora do desespero uma bola alçada, uma melhor sorte, eles deram azar dessa vez, tá? A sorte sorriu para nós e não foi só sorte também, né, gente? Também vamos botar a mão na consciência, né, que o treinador tirou alguns coelhos da cartola e conseguiu manter o resultado, porque nós achamos o resultado no primeiro e mantemos ele no segundo, né? Até os 51 minutos foi ali um Deus nos acuda, né? Mas com certo pé no chão, tanto que os jogadores acabaram exauridos, gente. Porque quando você dá a bola para o adversário, você vai ter que correr e fazer mais o balanço. E o adversário balançava muito o sistema defensivo do Clube do Remo. Muito mesmo. Foi um dos adversários que eu vi mais balançar o sistema do Clube do Remo, foi esse aí. Jogava a bola para um lado, jogava para o outro, justamente para tentar uma brecha. E o Clube do Remo fechadinho ali, tentando defender, né? As bolas alçadas, tanto que foram tantas bolas perigosas ali mesmo, tá? Mas no próximo vídeo a gente traz os números, né? Eu não vou trazer para vocês agora, porque eu quero ver quanto deu de torcida. Que parabenizo novamente o Fenômeno Azul, né, gente? Que coisa maravilhosa. O último dia de feriado, do feriadão de 4 dias, desde sexta-feira, né? O Clube do Remo coloca ali quase 20 mil pessoas, se não tiver 20, teve 15 e pouco, 16, 18 mil. Parabéns, Fenômeno Azul, parabéns a todos que fizeram parte dessa festa, né? E nós estamos aí juntos e misturados, né, gente? Mais uma vitória do Leão Azul. Chegamos aos 8 pontos, hein? Né? Meu irmão, é aqui, é na luta. Gente, não vai no amor, vai na dor, né? Cara, eu agradeço quem chegou até o final desse vídeo. Espero que vocês compreendam a dinâmica do canal, né, gente? E a gente tá feliz com o resultado, mas não satisfeito com a performance, tá? Obrigado a todos, uma boa noite e até daqui a pouco, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vê esse vídeo a qualquer momento aí. Valeu, galera!